Setúbal. Entretanto, estamos a começar a abrir também o direto agora no Facebook. Ok. Castelinho. Desapareceste. Estás a ver, Mané? Eu estou-te a ver. Ainda não. Ainda não. Ok. Já estamos também a começar a aparecer em direto. Agora sim, a Maria do Castelo vai entrar connosco. Ora, boa tarde. Lourdes, também se puder dizer-nos onde é que está. Nós estamos aqui mesmo a começar, a assegurar que está tudo pronto para entrarmos em direto aqui no Facebook e no Instagram em simultâneo, para darmos início a esse live. Ok, está-se aqui a passar alguma coisa. Ainda não estás aqui, Maria do Castelo. Pois é, estava a entrar, mas não está a ter imagem. O que é que se está a passar aí com o teu telefone? Oi, Inês. Ok, vamos só aguardar aqui. Temos aqui um bocadinho de um compasso de espera aqui, enquanto a Maria do Castelo está ali a resolver um pequeno problema técnico aqui no Instagram. Entretanto, para quem também estiver connosco no Facebook, se já tiver aqui alguém online, deixa-me ver, se nos puder ir dando aqui umas notas de onde é que está. Ver o que se passa. Ok? Maria do Castelo, agora pelo menos no Facebook já está em direto, estamos as duas. Ok. Estamos só aqui agora a aguardar uma pequena questão técnica. Depois diz que ocorreu um problema. Oh. Oi, Vamos Inês. ver então. Vamos só pedir aqui aos nossos espectadores que aguardem mais uns minutos, enquanto resolvemos aqui esta questão. Agora o Instagram não está a entrar, vê lá se consegues que entre. Tenho que carregar aqui no enviar um pedido. Eu fiz com há bocado, enviar pedido. Maria do Castelo, olha, agora está aqui outra vez. Há bocado funcionou bem. Sim. Ok. Mas depois fica sem imagem. Ok. Vamos aguardar aqui mais uns segundos. Hoje estamos aqui. Ora, aqui está, agora sim. Vamos ver aqui também. Agora estamos em direto, tanto no Facebook como no Instagram. Finalmente estamos prontas. Pedimos aqui desculpa por este pequeno compasso de espera. Estamos prontas, Maria do Castelo? A tua imagem está aqui ainda a rodar um bocadinho no Instagram. É. Ok, então vamos lá ver se aparece no Instagram ou se é só a voz. Acho que a tua imagem agora parou mesmo no Facebook, no Instagram, caiu no Instagram. Depois está aqui a rodar. Terá a ver com a tua rede? Com a rede onde estás ligada em casa? Sim, agora nós vamos pedir aqui agora até liguei mesmo os dados também. Ok, mas mantém só uma rede ligada, ou dados ou Wi-Fi, senão pode entrar em conflito. Ah, é? É. Então, olha, enquanto tu vais quando fazem essa pequena questão técnica, eu vou avançando aqui com a introdução. Ok? Pode ser, Maria do Castelo? Sim, com certeza. Eu vou avançando enquanto tentas resolver aí para quem já nos está aqui a ouvir. Eu vou fazendo aqui as apresentações. A Maria do Castelo ainda não está aqui no Instagram, mas já está no Facebook. Portanto, nós estamos aqui a aguardar que se resolva esta questão técnica de última hora. Nós tínhamos testado ainda há minutos e estava tudo ok. Entretanto, eu vou dando aqui uma pequena apresentação para quem já me conhece. Portanto, eu sou Maria Manuel Mendes, responsável da OnRising Coaching and Training, que tem como missão contribuir para o desenvolvimento do potencial humano. E nós temos vindo a fazer aqui algumas lives ligadas precisamente a isso, muito relacionadas também com programação neurolinguística e não só. Estamos muito direcionados também e a nossa missão é poder contribuir com mensagens inspiradoras e que nos ajudem a compreender também como é que funciona a nossa mente, como é que nós podemos otimizá-la e ir ao encontro daquilo que nós efetivamente desejamos, que é também o nosso bem-estar e a nossa felicidade no dia-a-dia, entre muitas outras coisas. Mas eu vou abreviar agora aqui um pouquinho, porque hoje o dia
A noite, aliás, vai ser com a Maria do Castelo, que é médica, imunohemoterapeuta. Eu já conheço a Maria do Castelo desde 2013. Nós conhecemos num Trainers Training de Programação Neurolinguística e desde então sempre mantivemos contacto e já há algum tempo que eu procurava estar em conjunto com ela, porque ela tem uns ensinamentos muito interessantes, ligando a toda a parte da medicina, à parte do funcionamento da mente, e tudo aquilo que nós já ouvimos e algumas teorias, até algumas se calhar milenares já faziam, mas que hoje em dia, quer a neurociência, quer a física quântica, quer um conjunto de outras ciências, têm vindo também a demonstrar como é que isso tudo acontece. Portanto, a desmistificar um pouco alguns conceitos que para algumas pessoas poderiam ser um pouquinho mais abstratos ou até eventualmente esotéricos em alguns casos. E, portanto, há muitos livros, e ainda há pouco tempo estávamos a falar de um livro comum, que é a Biologia da Crença, que nos ajuda precisamente também a desconstruir aqui uma série de coisas e a perceber efetivamente como é que nós podemos utilizar a nossa mente. Mas isso vamos aqui ver ao longo desta nossa conversa, em que vamos sobretudo falar de superar a doença e como é que a mente também nos pode contribuir positivamente para tudo o que seja um processo de recuperação. Mas ainda antes de avançar na conversa propriamente dita, vamos aqui então ouvir umas primeiras palavras sobre quem é a Maria do Castelo, antes de darmos início então aqui a esta nossa conversa super interessante, ligando estas duas grandes áreas. Maria do Castelo, em primeiro lugar, eu agora distraí-me com as questões técnicas, eu quero agradecer a disponibilidade dela estar aqui connosco, a partilhar o seu conhecimento e toda a sua experiência. Portanto, obviamente, obrigada, Maria do Castelo, pela tua disponibilidade e pronta resposta positiva para estarmos aqui hoje a esta hora. E agora, quem és tu? Ora, muito boa noite a todos. Eu chamo-me Maria do Castelo e trabalho como médica e imunohemoterapeuta, como a Mané bem disse, no Hospital Corri Cabral. Portanto, toda a minha experiência profissional tem sido na área da medicina, mas o que é certo é que, com o passar dos anos e com a experiência de vida, a importância da parte mental e psicológica na recuperação dos doentes cada vez se tornou um ponto que me tive vontade de explorar mais fundo. Daí ter feito toda essa formação em programação neurolinguística, em hipnose, em constelações familiares, todas aquelas áreas afins que, não sendo propriamente áreas médicas, podem ajudar a entender o ser humano como um todo. Portanto, faz-me sentido abordar as pessoas de uma maneira holística, como um todo. O ser humano é um ser psicobiosocial e é esse todo da pessoa humana e do outro que está do outro lado que é importante encarar. Cada vez mais vejo não a doença, mas os doentes. Desculpa só interromper-te. Parece que no Instagram estás sem som. Se puderes, no Instagram estão aqui a dar a mensagem que estás sem som. Estou sem som no Instagram? Sim. Parece que sim. Desculpa interromper-te. Então deixa-me ver. Sim, senhora. Ok. Desculpa a interrupção. E agora já há som. Confirmar, Ana. A Ana está aqui a dar esse alerta. Vejam só. Vamos poder dizer um ok se agora já ouvimos o Maria do Castelo? Ui, a tua imagem agora parou. Bom, se calhar para quem está no Instagram e se puder redirecionar para o Facebook, que parece que está mais estável, pode ser uma boa ideia para que mantenham-se ativos aqui connosco, porque vamos ter aqui mensagens mesmo importantes. Portanto, eu daria essa sugestão. Nós estamos em direto também na página da On Rising do Facebook, para quem está no Instagram e estivermos aqui a ter dificuldades. A tua imagem agora voltou, Maria do Castelo. Agora experimenta falar agora, só para ver se eles me estão a ouvir. E agora já me ouvem? Já? Ainda não tenho resposta. Se a Ana me puder responder, ou alguém que esteja no Instagram, agora confirmar se a Maria do Castelo finalmente está com som, para podermos fluir aqui com a... Ok, já está perfeito. Boa. Maria do Castelo, força, continua. Estavas a falar na visão holística da medicina. Portanto, é essa visão holística da medicina que me interessa. Portanto, focar-me no doente como pessoa. Portanto, o foco ser no doente e não na doença. Exato. Portanto, foi isso que me
procurar essas abordagens que levam a entender mais a pessoa humana. Ok. Muito bem. Sim, e foi isso que sempre me encantou também, foi precisamente essa tua abordagem de forma integrada e não apenas na patologia ou na doença ou nos sintomas. E eu tenho desde já uma pergunta para ti, que tem a ver com aquele livro que falámos há pouco, que tem a ver com a nossa genética e até que ponto é que ela nos comanda ou nós podemos comandá-la. E a minha pergunta é mesmo essa: os nossos genes comandam a nossa saúde e bem-estar ou nós temos algum poder sobre ela? Temos muito poder sobre ela. Se imaginarmos que somos, digamos que uma árvore, podemos considerar que os genes são as raízes. Os genes fazem parte da nossa base biológica. No entanto, não são determinantes, porque, consoante o ambiente onde eles se desenvolvem, a árvore cresce melhor ou pior. E assim acontece com os genes. Portanto, a nossa composição genética é fundamental, nós herdamos as características dos nossos antepassados, mas o meio em que esses genes estão inseridos faz toda a diferença. Portanto, não devemos falar de um determinismo genético e pensar que, pelo facto de, por exemplo, termos um gene que está associado a uma determinada patologia, vamos sempre desenvolver essa patologia. Isso não é assim. O gene predispõe à patologia, mas consoante todo o ambiente que está à volta, a doença pode ou não desenvolver-se. Portanto, nesse livro que a Maria falou, da biologia da crença, escrito por um cientista americano, ele fez experiências extremamente interessantes com células estaminais, células pluripotentes que tinham capacidade desenvolver em qualquer tecido e em que a composição genética era idêntica. E consoante o meio em que essas células estavam inseridas, umas davam osso, outras davam cartilagem, outras davam gordura. Portanto, os genes eram o mesmo e aquilo que iam desenvolver era diferente. Portanto, a epigenética, essa ciência que hoje em dia já está cada vez mais em desenvolvimento, é precisamente a prova de que os genes são importantes, nós herdamos-los dos nossos antepassados, são as raízes da nossa árvore, mas depois o meio envolvente é fundamental. Portanto, já tenho ouvido falar de estrelas de cinema que fizeram mastectomia, tinham o gene predisponente à patologia do cancro da mama. Talvez não tivesse sido preciso. O facto de ter o gene não quer dizer que a doença se desenvolva. Nós temos poder em alterar a maneira e a consequência dessa resposta genética. Portanto, o gene é importante, mas não é tudo. Exato. Então, e o que é que nós podemos fazer? Para não ser tudo, tem a ver com o meio, terá a ver também com a forma como nós pensamos. O que é que, no fundo, nós podemos fazer e agir para ter algo de diferente e não sermos conduzidos por essa genética? A nossa atitude perante as coisas faz toda a diferença. Ter na vida uma atitude positiva, conseguirmos olhar para o lado bom das coisas e não nos deixarmos ir naquela de porquê eu, mudarmos de um posicionamento de porquê a doença, mas para que a doença? O que é que a doença eventualmente nos estará a querer dizer? Será? Sentido àquilo que nos acontece, dá Oi, sentido à vida. Com alguns cortes, peço desculpa. Ver um bocadinho. Maria. Perdi-te um bocadinho. A tua mensagem está com alguns cortes. Portanto, eu estava a falar de perguntas-me. Oi, a tua imagem desapareceu.
Sim, Maria do Castelo. Ficámos aqui com um pequeno interregno agora. Penso que deverá haver aqui alguma questão de rede com a Maria do Castelo. Que agora não, nem num lado nem no outro. Agora acho que estás de volta. Já estou nem no outro. Pronto, ótimo, ótimo. Tivemos aqui um momento sem ti. Em relação às coisas. Não te estamos a ouvir. Estou de volta. Ok, há aí alguma questão na tua rede, certamente, que não estava. Está com muitos cortes. A tua imagem desapareceu novamente. Portanto, agora não te consigo. Deixa ver se te consigo ouvir no Instagram. Pelo menos agora a outra deixou de dar. Ora, fala um pouquinho para ver se consigo ouvir desta maneira. Hoje está assim atribulada. Hein? Temos aqui a tecnologia e nós. Não te ouço. Não consigo ouvir absolutamente nada. Isto são daquelas coisas que nos acontecem. Vamos ver como é que vamos continuar aqui. Ou se vamos ter que fazer aqui alguma alteração, que é uma pena, porque há aqui conteúdo tão interessante e nós estamos aqui com alguns cortes. Dificuldades. Estamos com algumas dificuldades técnicas hoje. Talvez posicionar-te num sítio em que tenhas mais rede. Para quem nos está a entrar agora, pode estar aqui um pouquinho atribulado. Nós estamos aqui a procurar resolver uma questão de rede técnica, que a Maria do Castelo, entretanto, começou com falhas. Estávamos aqui a falar já da epigenética e do como é que nós podemos trabalhar com a nossa mente, mas, entretanto, estamos aqui com esta ausência da nossa convidada especial, que tem tantas coisas importantes para nos dizer sobre este potencial que é a nossa mente. Ora, vamos ver se agora fica mais estável. Agradecemos imenso a quem ainda está aqui connosco. Vai valer a pena. Vamos ter aqui a estabilidade necessária, entretanto. Já estou de volta. Estás de volta, perfeito, Castelinho. Estamos ansiosos por ouvir as tuas histórias. Agora é que vai ser. Pronto, mudei a localização. Ok, boa. Isto são aquelas dificuldades que surgem na vida e que não nos devem fazer desistir. Exatamente. E cá estamos, aqui. Respondendo à tua questão, Maria, o que é que podemos fazer em relação aos nossos genes? Podemos dar-lhes um meio mais favorável. Portanto, podemos mudar a nossa atitude e termos uma atitude em relação à vida de fluir, de encarar o lado positivo da vida. Quando, por acaso, a doença aparece, não irmos no porquê a mim, mas para quê a mim. Encararmos essa contrariedade que surge como um desafio que está lá por alguma razão e que merece ser ouvido. Porque de uma doença pode trazer muito bom. Assim, a priori parece estranho, mas não é. Há muita gente que é com a doença que se tem descoberto. Queres partilhar alguma história, algum exemplo desses? Como é que tu fazes isso com os teus clientes? Tentar que a pessoa, mediante uma circunstância de uma doença, olhe para si mesmo e perceba que a doença não é o fim. Saia de um ambiente de medo para um ambiente de esperança. Portanto, mude as crenças negativas para crenças positivas. E é aí que a nossa mente e estas técnicas com que a Maria trabalha têm um papel fundamental. Okay.
será trabalhar muito também ao nível das representações mentais que cada pessoa cria sobre a própria doença em si e todo o sistema de crenças agregado a tudo isso, não é? Se eu estou realmente com medo das consequências ou se eu começo a imaginar o cenário pior da doença, aí, à partida, toda a minha genética estará a contribuir para isso. É isso que isso quer dizer também, ou seja, a qualidade que eu tenho dos meus pensamentos, se eu visualizar um caminho de recuperação e imaginar-me também com saúde, irá ter uma parte mais biológica mais positiva. Há aqui depois essa alteração química, neurotransmissores, hormonas e por aí fora. Queres dar assim mais uma explicação um bocadinho mais técnica ainda do que a minha? Para ver como é que isto funciona? Já foi muito boa, Maria, mas é precisamente isso. Nós podemos alterar quimicamente o nosso cérebro. Portanto, há todos esses neurotransmissores que condicionam precisamente esse meio que faz com que as células respondam de outra maneira. Portanto, nós podemos atuar sobre a nossa biologia. E é essa capacidade pessoal que temos de mudar a nossa biologia que temos que trabalhar com ela. Portanto, se eu sair de pensamentos e de um paradigma de medo e de crenças negativas para o outro em que imagino uma vertente num caminho, as coisas a correr bem, isso ajuda por esses meios, por esses mesmos neurotransmissores, a realmente haver um desenlace mais feliz. Okay. E podemos trabalhar aqui também com um bocadinho de reenquadramento das situações, ou seja, focar naquilo que é possível, naquilo que está nas mãos de cada um de nós fazer e depois então dirigir a nossa atenção para o mundo das possibilidades e não das impossibilidades, também na própria Sim. terapêutica em si ou nos caminhos que tiverem que ser feitos nesse sentido. Eu não sei se conheces, agora não tínhamos falado nisso, conheces o caso do Joe Dispenza, que também está muito ligado mais à física quântica, e a forma como ele fez a sua recuperação da coluna vertebral, ou seja, ele no fundo foi uma pessoa que teve um acidente gravíssimo, não é? Que ficou com a sua coluna vertebral danificada e que, à partida, pela ciência normal em si, as probabilidades até de recuperar e voltar a andar seriam muito reduzidas, só com umas cirurgias relativamente complexas. E na altura ele acabou por optar por seguir a sua intuição e fez todo o processo de recuperação mental, ou seja, ele visualizou mentalmente como se estivesse a fazer uma operação mental, digamos assim. Depois podes-me corrigir se aqui destes detalhes. E, na verdade, ele consegue, através da mente, com muita prática, não é uma coisa que se faz muitas vezes, mas com muita repetição, quase como visualizar e ver a acontecer toda a reconstrução daquelas cartilagens e de todas aquelas ligações na coluna vertebral que necessitavam de ser trabalhadas. E assim foi assim que ele recuperou. Consegue-nos dar uma explicação depois também mais científica para esta causa e efeito? Esse caso é um caso bastante interessante em que o trabalhar com a imagem mental foi fundamental para a recuperação. Portanto, como é que isso é possível? Há muito ainda para explicar na medicina e na biologia. Portanto, como tu disseste, Mané, eu trabalho em imunohemoterapia. Na minha área, fazemos uma técnica que se chama os flebotomias, que é tirar sangue dos doentes. Aqui há muitos anos atrás, quando ainda se sabia muito pouco de medicina, o que é que se faziam? As sangrias. Portanto, não é? E porque não se sabia fazer mais nada. Hoje em dia, nós fazemos muita coisa muito mais evoluída em medicina. A própria medicina clássica cada vez usa técnicas mais desenvolvidas, mas ainda há muito para saber. Portanto, eu quando penso nas flebotomias do passado, que ainda continuo a fazer, penso que em relação à medicina e à nossa capacidade humana de recuperação, estamos muito atrasados ainda. Portanto, ainda há muita coisa que podemos usar e que não estamos a usar. E muito disso tem a ver precisamente com essa capacidade de usarmos algo
que não sabemos muito bem em que é que estamos a mexer. Portanto, porque é que visualizando imagens de recuperação das células, essas células recuperam? Onde é que estamos realmente a atuar? Há muitas incógnitas, mas eu diria que não interessa como é que as coisas funcionam. O que interessa é que funcionem. E a crença em que algo vai funcionar é o primeiro caminho para que funcione. Isso tem a ver com o efeito placebo, o próprio efeito placebo dos medicamentos, em que alguém que toma uma pílula de açúcar e melhora. Aliás, quando nós queremos ver se um medicamento funciona, temos que comparar o efeito desse medicamento com o efeito placebo, que é uma substância inerte quimicamente e o medicamento tem que ter um resultado melhor do que esse placebo. Mas muitas vezes só o placebo por si funciona. Porquê? Porque a pessoa está convencida que realmente está a tomar um medicamento e aciona neurotransmissores, sei lá, algo que a faz melhorar. E isso já Hipócrates sabia. O pai da medicina, há muitos séculos atrás, ele sabia que muitas vezes os doentes melhoravam só porque estavam muito satisfeitos com o seu médico. Portanto, em todas as terapêuticas hipnóticas, nós, se utilizarmos esse efeito, que não sabemos como é que funciona, mas que funciona. Vai-se descobrindo, como dizia, não é? Porque há coisas milagres, como eu estava a dizer, que aos poucos agora se tem vindo a demonstrar cientificamente. E depois sabe-se que é, porque é que é. Por exemplo, a história dos neurónios de espelho. Sim. Agora chegou-se à conclusão que isso explicava muito da empatia. Há uns anos atrás não se sabia. Portanto, eu acho que, apesar do muito avanço que existe na medicina, há muito avanço para fazer. Sim. Mas é verdade que tem vindo a ser cada vez... Há muito ainda por descobrir e aquilo que hoje é verdade amanhã pode não ser, não é? Pelo menos eu vejo muito assim às vezes a ciência, aquilo que é possível conhecer neste momento, com os dados, com a história, com tudo o que está na nossa mão, mas que se tem vindo efetivamente a demonstrar todos esses efeitos, ou mais químicos, ou mais físicos, até a própria produção elétrica dos nossos pensamentos, que acaba por influenciar efetivamente a parte biológica do nosso corpo e do seu funcionamento. E daí, quando há experiências, inclusive, dessas que estavas a dizer do efeito placebo, eu via uma muito interessante, que era uma cirurgia ao joelho. Havia um X número de participantes que tinham uma necessidade cirúrgica no joelho e não indicaram quais é que iam para a solução A e quais é que iam para a solução B, quase como esse comprimido que tu estavas a referir. E, na verdade, houve uns que, efetivamente, fizeram a cirurgia completa, mas houve outros que apenas fizeram os procedimentos todos, foram adormecidos e, portanto, tinham os furinhos na mesma, mas não tinham feito qualquer intervenção cirúrgica. E, na verdade, mesmo os casos que isto é um artigo científico mesmo, portanto, não é uma coisa ao acaso, tem todas as variáveis descritas, na verdade, os que não tinham tido a intervenção completa apresentaram os mesmos níveis de recuperação do que os outros. Portanto, vai um bocadinho ao encontro disso que tu dizes, não é? É uma demonstração científica disso mesmo. Porque acreditaram que sim. É isso mesmo, Maria. Aliás, podemos ir até o exemplo limite, que também está descrito, daquela pessoa que lhe disseram que iam sangrar até à morte e puseram portanto, um balde por baixo e umas gotinhas de água a bater no balde. E ele convenceu-se que estava mesmo a sangrar e morreu. Portanto, o poder da nossa cabeça é muito grande. E isso pode ser tanto no efeito positivo, no efeito placebo, como no efeito nocebo. Por isso é que, quando se vai para o lado negro, digamos assim, as pessoas adoecem só com os seus pensamentos. Exatamente. E já agora, relacionando agora também com este contexto, o que nós dizemos muitas vezes é que atraímos aquilo que pensamos, não é? E até o nosso próprio corpo, e eu quando faço estas práticas também no desporto, é muito visível, não é? Porque tudo aquilo que eu penso manifesta-se imediatamente no meu corpo, portanto o desporto é um movimento físico, é muito visível qualquer alteração fisiológica também nesse sentido. Mas agora aquele perfil de pessoas que efetivamente está sempre com medo da doença, que sempre com 1001 pensamentos de que vai ter esta doença A, doença B, doença C,
isso vai acabar efetivamente por atrair, ou seja, neurofisiologicamente, esses tipos de, eventualmente, padrões de doença. Meio caminho andado para adoecerem. Há uma disciplina relativamente nova, já há muitos anos que se fala disso, da psiconeuroendocrinologia, que liga a relação entre o sistema, portanto, a psique, a neurologia e a endocrinologia. Portanto, e isso está mais do que estudado. Já Adler há muitos anos falava, Solomon há muitos anos falavam dessa ligação entre as emoções e os neurotransmissores e a resposta às doenças. Portanto, essas ligações entre a psicologia, o pensamento, a parte endócrina e a parte neurológica estão já bem demonstradas cientificamente. Ok. Então aqui eu ia dizer, vou aqui fazer aquela provocação que já falámos um bocadinho. Então temos medicina ou só com o pensamento nós podíamos ser saudáveis? Como é que isto joga? Precisávamos da medicina ou se nós tivermos os pensamentos corretos não vamos precisar de medicina? Bem, é Maria, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. No meio termo é que está a virtude, não é? Se partires uma perna, convém realmente pôr um gesso. Portanto, os pensamentos ajudam muito, mas a medicina clássica tem o seu papel. Não vamos deixar, portanto, tudo aquilo que é técnicas clássicas de medicina para achar que, como vamos pensar positivo, vamos ficar sem doença nenhuma. Não pode ser. Os antibióticos têm o seu lugar. Quanto às bactérias, temos que costumar, não é? Portanto, há lugar para tudo. Há lugar, sobretudo nas doenças agudas. Tens um acidente, é bom que vás para o hospital, não é? Portanto, sim. Portanto, há lugar para as intervenções clássicas e há lugar para todas estas técnicas, sobretudo nas patologias crónicas. Portanto, a patologia crónica, porque na patologia crónica há um estado crónico, muitas vezes, de stress e de ansiedade, e aí todas estas técnicas que temos, em que trabalhamos com a nossa parte mais emocional e psicológica, têm um papel mais importante. Certo. Portanto, há lugar a equilíbrio. No meio termo é que está a vir. Eu estava a fazer um bocadinho de provocação, não é? Mas claro que se também trabalharmos uma outra questão que acabámos por falar enquanto estávamos aqui a preparar a nossa sessão, a tal prevenção, no fundo, é se nos escutarmos mais, estivermos mais atentos a como é que estamos a viver o nosso dia-a-dia, aquilo que eu estou a sentir, relacionar com o que é que eu estou a pensar que me faz sentir assim, quando estamos num nível de consciência superior e estamos mais atentos àquilo que estamos a fazer a nós próprios e ao nosso corpo, no nosso dia-a-dia, poderemos eventualmente minimizar algumas dessas situações, ou não? Sem dúvida. Aliás, tu tocaste num ponto que me é muito querido, que é a medicina preventiva. Portanto, que é aquela abordagem mais oriental em que o médico é desacreditado quando o doente adoece, porque o papel dele é mantê-lo saudável. Portanto, eu vejo a doença como uma manifestação no corpo de um desequilíbrio que já vem muito de trás. Há um desequilíbrio primeiro a nível energético, depois a nível emocional e depois, coitado do corpo, já não doente. Já acaba por se manifestar em doença, não é? Portanto, já não acaba por se manifestar. Isso mesmo. Portanto, se nós estivermos atentos e se ouve o corpo e quando ele dá os primeiros gritinhos, tomarmos atenção, se calhar deixamos de ter uma vida tão estressada, começamos a estar mais em contacto com a natureza, passamos a ter um estilo de vida mais saudável. Porque o estarmos bem começa logo com aquilo que ingerimos. É com os pensamentos que temos, sim, mas com a maneira como nos alimentamos, com o contacto que temos nas nossas relações do dia-a-dia, nas relações com o meio envolvente e, portanto, o que há a fazer não é, portanto, na minha perspectiva, não será muito mais importante focarmos na saúde em vez de nos focarmos na doença. Se nos focarmos na saúde e em manter as pessoas saudáveis, será muito mais efetivo do que tratarmos pessoas que já adoeceram.
Exato. Portanto, esse foco na prevenção acho essencial. Sim, que ainda não estará muito em prática, não é? Eu estou a fazer um paralelismo um bocadinho também com as áreas da psicologia, não é? Que, em termos do trabalho mais mental, que também durante anos e anos o grande foco foi sempre na cura do problema, ou seja, na cura da ansiedade, na cura da depressão, na cura de determinadas patologias, e hoje em dia já temos outras vertentes mais de psicologia positiva e outras que já se focam um bocadinho mais, se calhar, também nesta prevenção, ou seja, ser um bem-estar de saúde física, mental, emocional, espiritual, que no fundo nos constitui como um todo e que nos permitirá efetivamente ter uma vida depois mais saudável. No fundo, esta agregação holística. Mas em termos desta parte mais da medicina, ainda temos uns passos aí a dar, nesta parte mais preventiva. Ou já existe alguma coisa que eu desconheça que é feita a nível da medicina, ou estará muito a cargo de cada médico, possa munir-se, no fundo, de outras ferramentas, lá está, que já possam ajudar a reenquadrar, a mudar crenças, a ter uma atitude diferente perante a vida. Isso já é uns skills um bocadinho diferentes daquilo que é o médico, o cirurgião, ou de resolver problemas. Como é que tu vês isso hoje em dia? Não chegam a adoecer, não é? Portanto, é mantê-los saudáveis. Nos hospitais, os hospitais já estão mais lá para tratar os doentes. Portanto, já há muita coisa feita em medicina preventiva, mas não há ainda o suficiente. Portanto, eu acho que o investimento na prevenção ainda está longe de ter o nível que deveria ter. Portanto, ainda o foco ainda é muito mais na doença do que na prevenção. O que não quer dizer que não haja já coisas feitas na prevenção. Mas ainda temos um grande caminho a percorrer. Diz-me uma coisa, tens algum assim, exemplo de algum doente teu ou de alguém perto de ti que tenhas, no fundo, assistido em direto, no fundo, a esta forma diferente de lidar com a doença que tenha contribuído efetivamente para uma recuperação mais célere e mais eficaz? Que possas partilhar aqui connosco? Posso dizer que é bastante fácil ver quando as pessoas adoecem a maneira como as coisas vão evoluir. Precisamente pela atitude que elas têm. Pela atitude que tu vês em alguns doentes, tu sabes que a probabilidade das coisas correrem bem é muito grande. Enquanto que há outros doentes que se deixam ir na doença. Pois. Que entram aqui, porquê a mim? E isso é o primeiro caminho para as coisas correrem mal. Portanto, dá para ver, digamos assim. Sim, e diz-me uma coisa, mas não sei se lidas diretamente com esse tipo de perfis, tanto como também tu tens essas valências de programação neurolinguística, hipnose, as constelações, em algum momento, para além do teu próprio desenvolvimento pessoal, não é? Que eu sei que primeiro nós trabalhamos em nós e também estás nesta linha como eu, e depois então podemos dar fora. Sentes que isso de facto pode ser uma mais-valia em vocês profissionais, neste caso a ti no teu dia-a-dia, no lidar com o doente nessas situações? Pode sim, Mané, sobretudo no chamar a atenção para o outro, para a sua responsabilidade pessoal. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso de um doente que não cumpria minimamente aquilo que lhe era dito. E eu um dia resolvi falar com ele numa abordagem diferente do habitual. Em vez de fazer de mãezinha e do aquele aspecto protetor que habitualmente fazia, disse: olha, o senhor não cumpre, escusa de voltar cá à consulta. E reparei o impacto que tive que isso lhe provocou. Porque ele nunca se tinha visto como responsável pela maneira como estava. Portanto, o focar e o passar a responsabilidade para o outro, em que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Portanto, não são os médicos que têm que cuidar de nós. Estão lá para apoiar e para serem parceiros nesse percurso. Mas as pessoas não se podem desresponsabilizar de si mesmos. Portanto, atitudes protetoras e de paizinhos não dá com nada. E, portanto, esta formação alertou-me para isso. E realmente é muito mais eficaz.
Sim, pelo menos usaste um dos princípios básicos, que é aquilo que nós chamamos em programação neurolinguística, estar do lado da causa e não do lado do efeito. Ou seja, quando nós dizemos isto, traduzindo na linguagem mais comum, ou estamos naquela da vitimização em que o que acontece, o que nos acontece é uma responsabilidade do exterior, portanto, o que mal é que eu fiz para me acontecer isto, ou coisas assim do género, ou o mundo está contra mim, ou não estarmos do outro lado, que é efetivamente, ok, as coisas são como são, isto está a acontecer, o que é que está na minha mão que eu posso fazer? No fundo, assumir as rédeas daquilo que será o comando da minha vida ou o comando da minha recuperação, neste caso, se estivermos a falar de uma doença. E assumir essa responsabilidade, não ficar vítima das circunstâncias, mas ser um construtor das soluções que vão, no fundo, contrariar e minimizar essas circunstâncias e ultrapassar em seguida. É um dos princípios básicos, certo, Maria de Castelo? Exato, empoderar as pessoas. Portanto, dar-lhes o poder pessoal que elas têm e que muitas vezes as pessoas esquecem-se que têm esse poder. Exatamente. E é importante esse relembrar. Empoderamento para mim é fundamental. Portanto, e aumentar os níveis de consciência. No fundo, tudo isto passa por aí. Portanto, a mente mente. A mente é mentirosa. A mente mente. E nós fazemos filmes mentais. E são esses filmes mentais negativos que nos levam a adoecer. Portanto, quanto mais nós tivermos a capacidade de ser observadores de nós mesmos, portanto, aumentarmos o nosso nível de consciência e percebermos que nos vermos a nós de fora, as coisas tornam-se muito mais simples. A vida torna-se muito mais simples. Passamos a desfrutar muito mais da vida e a ser muito mais saudáveis. Tem a ver também com o estado de presença, não é? No dia a dia, as pessoas, regra geral, andam em correria, em piloto automático. É um filme que parece que está a decorrer e são participantes, mas não são autores ou co-realizadores desses mesmos filmes, que é a vida. E a diferença é entre nós pararmos, não é? E no fundo, estarmos também em contacto connosco mesmos, sentirmos. O nosso corpo muitas vezes dá-nos sinais, sobretudo ao nível da saúde, vai-nos dando ali umas pistas e nós nem sequer paramos para o escutar e muitas vezes desaprendemos de o escutar. E a partir daí nós podemos tirar muitas conclusões e prevenir muita coisa que vem a seguir. Esse desacelerar do ritmo. Agora podíamos até lançar aqui uma pergunta aqui para quem ainda está connosco, que eu também não estava aqui a ver os comentários. Isto hoje a tecnologia foi mesmo aqui o nosso grande desafio. Só agora é que eu estou aqui a ver as mensagens também. Está tudo bem, nós estamos gratos por quem ainda está aqui connosco. Estava a ver agora aqui as mensagens e até ia lançar um desafio. Quem é que daqui dos que ainda estão presentes, ainda estão alguns, reserva uns minutos para si mesmo, para se escutar, para se ouvir. Faz sentido, Maria de Castelo? Ou terias aqui uma outra sugestão? Faz todo o sentido, Manuel. Se nos puderem escrever aqui, diz, continua, a ver se eu acho que alguém escrever. A meditação é uma boa forma terapêutica. Ir para dentro, muitas questões resolvem-se dentro de si mesmo. Ok, é isso mesmo. Estava a ver aqui, ninguém nos respondeu. Se puderem, agora eu já consigo ver, estou aqui a partilhar. A Lourdes Salgado chegou a dizer há pouco que António Damasio explica isso muito bem. É verdade, sim. A ligação entre corpo, mente e as emoções, perfeitamente de acordo. Aliás, nós até falamos também nos 3 cérebros, não é, que nós temos. Queres falar um bocadinho sobre isso? Temos aqui alguém que nos dê este feedback. A Lourdes, boa noite, Lourdes. A Lourdes diz que sim, que reserva um tempo. Aqui também temos a Ana Leonardo, que tenta meditação diariamente, e que agora nem sempre consigo. Então a gente já vai dar aqui também umas pistas, pode ser, Castelinho, para estas respostas que estão a aparecer aí. Estás a vê-las, não estás? Vão aparecendo aí no teu ecrã. Sim, agora estou. Ok. Temos aqui, Ana. Mais alguém que possa partilhar? Entretanto, se quiseres ir avançando com essa dos 3 cérebros e depois já voltamos aqui a umas dicas para isto. O que é que te parece? Deixa cá ver, Mané. Estava a pensar se quer pegar nisso dessa maneira. Ok, força.
eu talvez fosse mais pegar na mente consciente e na mente inconsciente. Inconsciente, sim. Porque, no fundo, a nossa grande dificuldade é que funcionamos de uma maneira muito inconsciente. E é o inconsciente que nos comanda. E quanto mais nos tornarmos conscientes dessa inconsciência, mais facilmente podemos evoluir. Portanto, nós estamos convencidos que temos um grande grau de liberdade. E isso é ilusório. Porque enquanto estamos presos a esse andar automático que vem do que não conhecemos de nós, de toda essa base que está inconsciente, nós não sabemos o que é que nos motiva. Portanto, quanto o desafio é observarmos a nós mesmos. E volto ao mesmo. Portanto, é a tal consciência. Exato. Estar consciente de si mesmo. Ter esse conhecimento, como diz o Damásio. Exatamente. E não sermos tanto reptilianos. Ainda agora para os cérebros. Sim, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Diremos que a mente consciente é aquela que tem a capacidade de absorver e gerir o que está a acontecer no aqui e agora, certo? Que nós temos uma capacidade de armazenamento limitada. Imaginem como um computador que tem, ou um telefone, que se nós abrirmos as aplicações todas, aquilo vai rebentar, ok? A nossa mente consciente também tem alguma limitação na capacidade de processar determinada informação, mas nós temos um repositório enorme de informação na nossa mente inconsciente ou subconsciente, que muitas vezes também nos dá comandos para coisas que nós nem sabemos, não é, Maria do Castelo? De informações que estão armazenadas. Funciona como descrachado. Sim, que pode ter coisas boas, mas também pode ter as tais crenças, as tais bloqueios mentais que podem estar a influenciar no nosso comportamento presente. Mas a partir do momento que nós também estamos mais em contacto connosco, nesse tal estado de consciência, nós conseguimos aferir e ter um discernimento diferente daquilo que de facto está a acontecer connosco. E então sim, tomar mais as rédeas daquilo que nós podemos fazer. Agora, como é que se trabalha isto no dia-a-dia em termos de atitude? Olha, não levamos a vida tão a sério. Em termos de atitude é isso. Se tu conseguires ser observador de ti mesmo, tu percebes que isto é um filmezinho. E, portanto, não te levas nem à vida nem a ti mesmo tão a sério. Portanto, és mais empático contigo mesmo, não existe tanto de ti mesmo, portanto, a perfeição não existe, nem tem que existir. Portanto, aceitamos mais a nós e aos outros como somos. No fundo, e também em relação à doença, a aceitação é algo básico. Claro, sim. Enquanto não se aceita, não se pode alterar. Sim. É um dos pressupostos também da programação neurolinguística, desde quando vou dando aqui umas chegas, não é? Que é um dos pressupostos que nos diz assim, é assim, as coisas são como são. E isto não é resignação, como algumas pessoas podem pensar. Significa mesmo isto que a Maria do Castelo acabou de dizer, que é, quando nós aceitamos aquilo que está a acontecer, nós conseguimos fazer algo com isso. Não é resignar, mas não é lutar contra. Ou seja, consigo acolher a situação e a seguir então agir sobre ela. E não ficar refém daquilo que está a acontecer. Portanto, eu digo sempre que a aceitação é o primeiro passo para a mudança, é aquilo que nos vai permitir alavancar os nossos passos seguintes e as ações que estão, de facto, na nossa mão. Há outras coisas que nós, efetivamente, não controlamos. E quando acontecem muitas coisas na doença, e eu posso ter uma vertente até mais ligada ao desporto, a lesões desportivas ou outras coisas que nos acontecem na vida, muitas vezes pensamos, mas porquê que é a mim? E porquê que? E porquê? E ficamos presos no porquê, como acho que tu disseste também no início. Então, o que é que eu posso fazer com isto? E é quando nós temos esta atitude que nós efetivamente vamos conseguir recuperar. Eu ainda não sabia programação neurolinguística, mas acabei por ter uma situação desse tipo na minha vida. Tive uma lesão muito grave e se não fosse eu acreditar que era possível ou que estava na minha mão que eu pudesse fazer naquele percurso. O que estava partido e escangalhado já estava.
não podia fazer nada, não é? E muitas vezes quando vem um acidente ou quando vem uma doença inesperada, se ela já lá está, já está. Ok, agora o que é que eu posso fazer com isso? Que é o passo seguinte. E focar nas soluções, e eu sei que há sempre um momento de choque, obviamente, não somos insensíveis, mas há um outro momento que é o do nosso clique. Agora, o que é que eu posso então fazer de diferente e que vai contribuir para aquilo que eu efetivamente quero? E em vez de ficar na pergunta do porquê, o que é que eu posso fazer? Faz sentido esta análise, Marido Castelo? Faz, até porque aquilo a que resistimos persiste. Persiste. Quando tu não aceitas, as coisas não mudam. Estás sempre lá. É uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, o primeiro passo tem de sempre deixar a resistência. Portanto, deixando a resistência e permitindo a aceitação, isso é fundamental para poderes alterar alguma coisa. Portanto, esse passo, nada pode ser feito sem esse passo de aceitação. Exatamente. Em resumo, eu digo sempre, a aceitação é o primeiro passo para a mudança ou para a concretização de algo maior a seguir. Se calhar aproveitava agora aqui, nós temos aqui algumas participações, eu participei agora da Ana Leonardo também, que de facto estamos a viver na tal ilusão, o mundo é mais do que se vê. Gostaríamos de aproveitar, para quem ainda está desse lado, aproveitar ou pelo menos dar também essa oportunidade, alguma questão que gostassem de colocar aqui à nossa convidada, Maria do Castelo, alguma dúvida na epigenética ou noutros termos que nós tínhamos falado aqui, ou alguma observação, algum comentário. Estaríamos aqui muito curiosas para ver alguma questão que gostassem de colocar e aproveitar este momento que estamos aqui em direto. Basta escrever aí no chat e nós iríamos responder de seguida. Aproveitar este momento para nos darem também aqui algum feedback, já que tivemos aqui estes desafios tecnológicos connosco, mas mantemos-nos aqui firmes a procurar fazer o nosso melhor para chegar aos vossos ecrãs também aí desse lado. Algum comentário, alguma pergunta? Eu sei que isto tem sempre aqui um delay, ficamos aqui nesta expectativa. Manete, falaste no não nos mantemos no porquê, é isso mesmo, passar do porquê para quê? Dar sentido a tudo o que nos acontece, porque tudo nos acontece tem um sentido. Mesmo que na altura nós não estejamos a ver. Digamos que são pequenas peças de puzzle, que na altura parecem, às vezes aquele acontecimento parece ser uma coisa horrível, mas mais tarde essa peça de puzzle encaixa. E nós muitas vezes conseguimos perceber o porquê daquela circunstância que foi tão difícil de aceitar na altura. Eu sei muito bem isso, por experiência própria, não é? Já falámos sobre isso e eu, aos 20 anos, não é, como eu referia, tive aquele acidente grave, que foi múltiplas fraturas no astrágalo. Se tiver aqui mais alguém ligado à área da saúde, saberá bem a gravidade da situação. E mais tarde, sim, eu digo sempre que tudo tem um propósito maior na nossa vida, tudo o que nos acontece. Mas, efetivamente, no momento é duro, é obscuro, é incógnito, mas ao longo do tempo a vida vai-nos mostrando o valor daquilo que aquilo efetivamente tem. Regra geral, acaba por ser um conjunto de situações que nos preparam para outros desafios ainda maior na nossa vida e que constituem precisamente a nossa evolução como seres humanos. São as etapas de preparação que nós temos que passar. Como eu digo muitas vezes, a nossa vida tem sempre altos e baixos, não é? E eu costumo fazer sempre a metáfora do nosso eletrocardiograma. Quando ele está aos altos e baixos, está excelente, certo? O problema é quando ele está precisamente assim, é porque não há vida. Portanto, os desafios são mesmo para nós, eles chegam-nos, regra geral, não para nos esmagarem, mas quando nós já estamos efetivamente prontos para os ultrapassar. No momento não os conseguimos ver, mas mais tarde vamos ver que valeu a pena. E temos aqui, entretanto, algumas perguntas que eu vou partilhar aqui ainda. A Isabel Oliveira. Olá, Isabel, eu conheço. A Isabel também é médica, ligada à área da cirurgia plástica. Se eu podia partilhar, olha, já partilhei. E ela está aqui a fazer-te uma pergunta. Se concordas que com a mastectomia profiláticas. Foi eu falei nisso ao princípio, não é? Uma mastectomia profilática é aceitar que pelo facto de termos o gene, vamos ter a doença. Claro que ter aquele gene é um risco de ter a doença. Portanto, eu diria que, em vez da mastectomia profilática, eu estaria alerta. Portanto, eu tenho lá a informação genética para aquilo. Mas se eu alterar
o meio em que o gene se manifesta não quer dizer que o gene se manifeste. Não quer dizer que o neo da mama exista. Portanto, alerta sim. Acho um bocado violento uma mastectomia só porque existe o gene. Isso é de dar demasiado poder ao gene, na minha ótica. Seria aqui que poderia entrar então o tal trabalho mental também, não é? No sentido de ir prevenindo o restante desenvolvimento. Porque senão, eu acho que o facto de se viver no medo porque há o gene pode ser um fator desencadeante de realmente o problema surgir. Portanto, não ser ingênuo, saber o gene está lá, aquela raiz tem um problema. Agora, passar do medo para a realidade e para, sim senhor, eu vou vigiar, mas o facto de ter isto não quer dizer que aquilo me aconteça. Não determinismo. Eu não gosto de determinismo genético. Sim, até porque vem daquilo que falámos, não é? Do ambiente. Ok. A Isabel, se entretanto quiseres alguma pergunta extra, força agora. Eu vou partilhar aqui mais 2 mensagens, mas ainda temos aqui mais uma pergunta a seguir. Maria do Castelo, vou-te permitir aqui darmos a leitura também a Lourdes. Obrigada. Obrigada, Lourdes. E temos aqui, penso que aqui sim, temos uma pergunta. Adquiri. Consegues ler, não consegues? Sim, consigo. Hereditária materna, a doença. Ok. Portanto, não li nada. Okay, o tal ambiente de medo. O ambiente de medo e mais tarde para mim de ser abandonado. Interessante. É interessante, Ana. Um dos nossos grandes problemas enquanto seres humanos é precisamente o medo. E um grande desafio é passarmos... Eu vejo 2 emoções bases, que é o medo e o amor. E passar do medo ao amor é um grande desafio. O medo não nos ajuda. Mas, pronto, ele é humano. O nosso trabalho é precisamente irmos desapegando do medo. Inclusive, até vou mais longe. O porquê do medo e qual é o medo básico em que todos os seres humanos vivem? É o medo da morte. Por isso é que nós não falamos da morte com naturalidade. Porque não queremos encarar a nossa finitude. E há uma frase que eu gosto imenso de um autor espiritual, que é o Eckhart Tolle, que é e esta frase diz-me imenso, que é: o segredo da vida é morrer antes que morra e descobrir que não há morte. Perdendo o medo da morte, aí é possível realmente viver. Isso mesmo. Eu costumo abordar muitas vezes também a perspectiva da intenção, ou seja, o medo é uma das emoções, não é? De sobrevivência, não é? Ele faz falta, existe, não é por acaso. A questão é quando ele se torna limitante. E então olharmos também, complementando aqui a abordagem da Maria do Castelo, nós de vez em quando olhamos aqui os nomes, eu sou Maria Manuel e também Mané, portanto não estranho, aqui ao longo da sessão aconteceu várias vezes, mas aqui é a intenção do medo. A intenção do medo, regra geral, é dar-nos um alerta de alguma coisa, para que nós possamos atingir algo maior com isso. Não é parar e estagnar, mas é apenas termos determinadas coisas em atenção. E então, quando nós olhamos para as intenções positivas de algo, nós conseguimos caminhar ao lado do medo, mas num sentido positivo e construtivo. Não nos deixando ser levadas por ele. Exatamente. Apanhamos aquilo que ele tem de bom, no fundo, que é despertarmos, ter os nossos sentidos de alerta, de prevenir isto ou aquilo, o que for, dependendo do contexto ou da circunstância, mas é apenas isso, é esse alerta. E então pode caminhar connosco. Está tudo bem. Mas não nos sufoca. Mas não nos sufoca. Somos aliados no processo. Ele não está com um poder superior ao nosso. Que é o que acontece quando deixamos dominar por ele. Até porque as emoções, todas as emoções, sejam elas conotadas de negativos ou positivos, porque o negativo e o positivo é tudo relativo, elas são para ser sentidas e deixar passar. Porque quando nós as negamos, aí é que está mal.
E vamos gerar a doença. Portanto, vamos gerar a doença. Ora, aí está. Portanto, qualquer emoção é para sentir. Vem para sentir e vir cá para fora. Estou triste, estou com uma raivinha. Sim, senhora, estou, ela vem e passa. Exatamente. Desde que não, lá está, nós elas, vivemos-la, mas não seremos dominados por ela. Mas não por ela, Não nos deixamos ficar presos. Portanto, é realmente deixar ir. Sim. Como se costuma dizer, não resistimos a nada. É o princípio da não resistência. Da não resistência. Temos direito a sentir tudo, há direito a tudo. Só que é como o rio, passa. Isso mesmo. Deixar fluir e aceitar sempre, não é? E sobretudo uma coisa muito importante, que é aceitarmos a nós próprios, primeiro do que tudo. Sermos como somos. E todas as emoções fazem parte do nosso ser. Quando nós normalmente não as expressamos, ou não as manifestamos, ou as escondemos, ou não queremos viver, efetivamente, também já há estudos sobre isso, elas vão se manifestar em doença mais tarde. Vão ficar retidas aqui no nosso corpo e não fizeram o seu processo de cura natural. Portanto, nós temos processos de cura físicos, temos processos de cura físicos, mas também temos os processos de cura mental, que muitas vezes esquecemos. Tal como quando nós fazemos uma fratura, ela precisa de tempo para que o osso se una novamente, nós a nível emocional também temos essas feridas que precisam do seu tempo, do seu amor, como alguém escreveu aqui, que o amor cura tudo, muito bem. Precisamos também de dar esse carinho a essa ferida, não é? Se nós temos o cuidado quando nos cortamos, nos ir desinfetar, também temos o cuidado de nos mimar, de nos cuidar, de nos amarmos quando nós temos alguma questão emocional. Desfazer os nós. Muito bem. Eu não sei se, entretanto, alguém quer colocar aqui mais uma última questão ou alguma partilha antes de nós aqui encerrarmos este tema de hoje e de fazermos aqui o nosso encerramento deste lado. Se alguém quiser, entretanto, ir escrevendo ainda alguma coisa, nós ainda vamos fazendo aqui uma despedida lentamente para ainda acolhermos alguma mensagem vossa de quem está aí desse lado. Eu agradeço desde já. A tecnologia está a recuperar, nós aceitámos que ela nos tivesse pagado a partir ao princípio e ela agora está a colaborar. Agora está tudo bem. Eu tive que desligar foi o Instagram, depois eu publico a versão original porque efetivamente não ficou a funcionar, mas está tudo bem, como nós costumamos dizer, aceitação acima de tudo e tudo se recompõe. Amanhã colocamos também lá e ficará também disponível para quem tentou agora e não conseguiu. Portanto, Maria do Castelo, eu vou-te agradecer mais uma vez a tua presença aqui hoje e deixar-te uma última palavra que queiras partilhar, de incentivo, de motivação também face a este contexto que estamos a viver, para deixar aqui o medo um bocadinho sossegado, para que esta pandemia também se vá embora. Uma palavra que queiras deixar aqui no final desta sessão de hoje. Eu é que te agradeço, Maria, e que palavra é que... Tranquilidade. Aprender a viver tranquilo. Quando está em paz dentro, tudo está bem. Ok. Viver de forma serena e tranquila. Serena e tranquila, exato. Tudo passa e também isto passará. Esta fase que estamos todos a viver agora. Ok. E, portanto, vamos nos nutrir de dentro para fora. Eu uso muito o On Rising, né? Que vem de dentro para fora. Nós temos tudo cá dentro. Está tudo dentro de nós. E pedir ajuda quando é necessário. Nós estamos aqui, eu na área mais mental, a Maria do Castelo na área médica, mas também é importante, às vezes sabemos quando precisamos de ajuda e mudar esta atitude, se precisarmos de um empurrão, estamos cá também para isso, porque faz toda a diferença a forma como nós encaramos as coisas. Por isso, agradeço também a todos, eu agradeço à vida todos os dias, que acredito que ela é uma dádiva que nós temos e, portanto, é para aproveitarmos, não é? Para vivermos o melhor possível quando cá estamos, aproveitando o sol, todas as pequenas coisas do dia, acreditem que nos podem nutrir, se estivermos atentos a elas. O simples calor do sol, o céu azul,
o café quentinho que tomamos de manhã, o nosso duche quente, coisas que muitas vezes nós tomamos por garantidas e quando agradecemos, acreditem que o nosso estado fica diferente. Dar por isso valor às coisas. Sim. E a tudo o que temos, ok, há aqui uma questão ou outra, mas se calhar é muito mais as coisas boas que temos do que aquela pequenina coisa. E aí podemos, se calhar, também usufruir da tal tranquilidade que a Maria do Castelo nos estava a dizer. Por isso, eu agradeço a todos a vossa presença, de terem estado aqui connosco. Eu vou só partilhar ainda aqui algumas mensagens para a Maria do Castelo ver, que ela não viu antes de se despedir. Ok. Muito bom. Obrigada, Ana Leonardo. Muito obrigada também pela tua presença e pelas tuas palavras. Olha, o meu pai também, muito obrigada por estar aqui. Tem sido agora um grande sponsorizador também, que estar aqui presente comigo. E eu fico muito grata por isso também. E acho que nos despedimos assim, por hoje. Por hoje é tudo, como às vezes se diz. Vamos dormir serenamente e tranquilamente, que tudo é possível, aconteça o que acontecer, tudo é possível passar e todos nós conseguimos alavancar de dentro para fora aquilo que é necessário a cada momento. Portanto, tranquilidade e serenidade, com essas palavras vos deixamos e também com a nossa energia, que acho que é tanto de uma como de outra, é efetivamente serena e tranquila. E é essa que nós também aproveitamos agora para vos transmitir neste momento presente aqui e agora. E desejar-vos uma excelente noite, ou uma noite tranquila. Obrigada por terem estado presentes. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Uma boa noite.